Ok, já respirei e a gente já pode continuar. Vejam, a tentativa nesses crimes, então, vejam que é de difícil configuração a tentativa quando se trata da receptação imprópria. Quando a gente fala da receptação própria, em que o indivíduo adquire, recebe, transporta, oculta, traz consigo a coisa, é possível a gente vislumbrar uma tentativa no momento que alguém está oferecendo para vender, está entregando e ele iria receber, ele iria transportar, mas não iniciou o transporte, né? Já estava se preparando, já iniciou os atos de execução, mas não concluiu a sua conduta, não realmente praticou o verbo do tipo penal. Eu tenho ali uma tentativa bastante tranquila de configuração quando se trata de receptação própria. O mesmo não dá para falar a respeito da receptação imprópria, porque influir para terceiro de boa fé adquirir a coisa que é produto de crime, veja que nesse caso influir, né, se for na forma verbal, por exemplo, no momento que eu ofereço a coisa, que eu influencio, que eu vou lá conversar com a pessoa e começo a oferecer para ela ou influenciar de alguma forma, o crime já se consumou. Fica uma configuração difícil. No entanto, uma parte da doutrina entende que é possível, por exemplo, na forma escrita. Se eu mando ali um e-mail, uma carta e que é interceptada, um e-mail que depois não é lido pelo destinatário, terceiro de boa fé, então vejo que nesses casos é sim perfeitamente possível haver a tentativa no caso da receptação imprópria também. Tá ok? Até aí tudo tranquilo? Tudo certo? Então vamos lá, vamos passar para as qualificadoras. Vamos falar das qualificadoras. A receptação qualificada ela foi introduzida depois, não estava na redação original do artigo 180. Mas o que fala essa qualificadora aqui do parágrafo 1º? Diz que, vejam que vão ter mais verbos, não é meramente uma qualificadora, é praticamente um crime autônomo. Há uma crítica da doutrina nesse sentido, não é meramente uma qualificadora. Vocês vão ver que existem vários verbos núcleo do tipo penal. É um tipo alternativo misto, um tipo de conteúdo variado, como a doutrina chama, ou seja, quando tem vários verbos ali. E vejam que há mais verbos que o caput. Portanto, a parte da doutrina diz que não é bem uma qualificadora, é um outro crime com uma outra pena. Então aqui tem a conduta de adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime. Pena de reclusão de 3 a 8 anos. Então vejam, pessoal, aqui é bem autoexplicativo. Eu não vou nem perder muito tempo com minúcias, que aqui, pelo próprio tipo penal, pela própria literalidade do texto, aqui a gente já consegue abstrair o que se trata. Então vejam que há vários verbos aqui e que aqui nessa receptação qualificada o que se quer coibir é a prática daquele comércio clandestino, comércio irregular de coisas que são produtos de crime. As vendas de peças de automóveis, não é isso? Tudo que vocês imaginarem. E aí vejam que essa atividade comercial ou industrial, seja ela clandestina ou não. O parágrafo 2º vem dizer que equipara-se a atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência. Vejam, com muito mais razão, né? Se a pessoa pratica esse delito explorando uma atividade comercial que é regular, que é lícita, que não é clandestina, mas ele estava comercializando coisas que era produto de crime, ele vai ser punido. Agora, digamos que a pessoa que não se regulariza, exerce o comércio na clandestinidade, aí digamos que ela seria beneficiada pela sua própria torpeza, pelo fato de não estar observando a lei. Então, obviamente que, para efeito de aplicação desse artigo, esse comércio irregular ou clandestino equipara-se também à atividade comercial ou industrial descrita aqui no parágrafo 1º. Então, não importa se em casa, não importa se é a banquinha de camelô da rua, né? A gente vê muito aquela questão de DVD, pirata, ou seja, houve um crime de violação de direitos autorais, houve crime de falsificação, houve crime precedente. E a pessoa que está oferecendo a venda ali, em tese, está praticando o crime de receptação qualificada. Ah, professor, mas a gente vê na rua o pessoal vendendo esses produtos, a polícia não faz nada. Há uma tolerância, de certo modo, por parte dos órgãos estatais. Mas que a conduta é crime, é. E os costumes não mudam a lei. Então é uma questão de aplicabilidade, de seletividade da polícia
em atuar nessa ou naquela frente, o desinteresse estatal em tolerar, em não apurar aqueles comportamentos, em tolerá-los, aí é uma outra questão. Mas que há tipicidade no comportamento, pelo menos formal, se enquadra, se amolda esse comportamento aqui na descrição do parágrafo 1º. Vamos lá. Vamos lá no parágrafo 3º falar do crime de receptação culposa. Receptação culposa. Então vamos lá. Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza, ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se ser obtida por meio criminoso. Pena de detenção de 1 mês a 1 ano, ou multa, ou ambas as penas. Veja que estamos diante de um crime culposo. Deve presumir-se ser obtida por meios criminosos. A pessoa que adquiriu a coisa, ela deveria presumir que aquela coisa que ela está adquirindo ou recebendo é produto de crime. Ela não agiu com dolo, nem direto nem indireto. Ela não sabia que era produto de crime diretamente ou indiretamente. Mas ela deveria presumir. Deveria presumir com que bases, com que critérios? Os critérios estão aí. A desproporção entre o valor e o preço. Então imagina alguém que você não conhece, na rua ele procura, você vê que é uma pessoa que aparentemente não tem uma condição social mais elevada, e essa pessoa te oferece ali um celular iPhone 10 por R$500. Então veja, há uma desproporção enorme da coisa, do valor daquela coisa, não é isso? Então, entre o valor e o preço da coisa que está sendo ofertada. Condição de quem oferece, digamos que uma criança vem a você e está lhe oferecendo uma joia. Então, a condição de quem oferece, a pessoa que está oferecendo. Então veja que aqui a natureza da coisa, então aqui são condições alternativas. Esses critérios aqui são alternativos. Só ocorrendo qualquer um deles aqui como critérios daquilo que você deveria se pautar para presumir ser produto de crime, e você não o fazendo, estaria agindo aí negligentemente, imprudentemente, que são elementos da culpa. Elementos da culpa. Então essa é a receptação culposa. A receptação culposa. Alguma dúvida até aí? Então, eu pergunto alguma dúvida como se tivesse como vocês responderem. É mania de professor, né? Como se pudesse falar, eu tenho, professor, depois que está na gravação, aí não tem jeito, né? Então vamos lá. Pessoal, perdão judicial. Perdão judicial está lá no parágrafo 5º. O parágrafo 5º vai trazer a hipótese de perdão judicial, assim como tem lá no furto, assim como tem no homicídio culposo, aqui na receptação culposa existe a possibilidade de perdão judicial, que é aquela, o juiz acha desnecessária a aplicação da pena. Então vamos lá. Eu tenho perdão judicial e tenho uma minorante aqui no parágrafo 5º. Perdão judicial e uma causa de diminuição. A causa de diminuição eu já vou logo eliminar aqui de início, porque é a mesma do artigo 155, parágrafo 2º, que é o furto privilegiado, o furto de coisa de pequeno valor. Aplica-se os mesmos requisitos para a receptação privilegiada. Então, primariedade do agente e pequeno valor da coisa. Agente primário, coisa de pequeno valor, que nós falamos que é coisa que não supera um salário mínimo. Neste caso, temos aí o privilégio. O juiz pode substituir reclusão por detenção, diminuir a pena, pode substituir por pena de multa. Lembram lá do artigo 155, parágrafo 2º. Agora, o perdão judicial, o juiz deixa de aplicar a pena. O juiz entende que é desnecessária a aplicação da pena. E aí os requisitos são primariedade do agente e as circunstâncias indicarem desnecessidade de aplicação da pena, ser desnecessária a aplicação da pena. Então, ele verificando as circunstâncias, ele entende que a culpa é levíssima. A doutrina fala que é quando aquela culpa foi levíssima, tá certo? Então, nesse caso, o juiz deixa de aplicar a pena e aplica o perdão judicial, que é uma hipótese de extinção da punibilidade, e a sentença que reconhece o perdão judicial é uma sentença declaratória da extinção da punibilidade, não surtindo nenhum efeito penal, condenatório dessa sentença que reconhece o perdão judicial. Majorante, nós temos uma majorante no parágrafo 6º. A majorante do parágrafo 6º leva em conta o objeto material que é ofendido pela receptação. Quem é o titular desse objeto material? Então, se o objeto material faz parte do patrimônio da União, de Estado, Distrito Federal, municípios, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, empresa concessionária de serviços públicos, nesse caso nós temos a majorante do parágrafo
Sexto, nenhuma dúvida a respeito disso, muito tranquilo. Por último aqui, agora vamos falar da independência típica. O que é essa independência típica? Já falamos que o crime de receptação é um crime acessório. A existência dele depende da existência de um crime precedente, de um crime antecedente, de um crime anterior. Perfeito? Então, crime acessório. Agora, professor, é necessário que o autor do crime anterior seja preso, seja condenado, haja sentença transitada e julgado? Essa que é a questão. Não há necessidade de que haja a punição do autor do crime precedente e sequer há necessidade que ele tenha sido identificado. Basta que haja elementos suficientes que comprovem a existência, que tenha sido praticado esse crime antecedente, para que eu responsabilize alguém pelo crime de receptação. Então, digamos que a polícia diligenciou, encontrou uma coisa que a vítima já tinha registrado a ocorrência, falou no dia tal, entraram na minha casa, furtaram, foi feito perícia, ou seja, há uma comprovação de que houve a prática daquele furto. E a pessoa que praticou o furto não foi encontrada, mas foi encontrada a coisa em poder de outra. E ela não quis dizer quem foi, acabou que as apurações não chegaram à conclusão da autoria do crime antecedente, mas chegaram à autoria de quem praticou a receptação. Perfeitamente válido, não há necessidade nenhuma, há uma independência típica entre o crime antecedente e o crime de receptação. Então não precisa haver condenação, não precisa sequer identificar. Se tiver havido extinção da punibilidade do crime anterior também é irrelevante. Se houver extinção da punibilidade do autor do crime antecedente para o crime de receptação não faz nenhuma diferença, a pessoa continua com a possibilidade de ser responsabilizada pelo crime de receptação. Muito bem, crime de ação penal pública incondicionada, mas há as ressalvas do artigo 182 que nós vamos ver agora, 181 e 182. Então vamos lá, disposições gerais para a gente concluir aqui nossa aula, Temos a escusa absolutória e a escusa relativa no artigo 182. Escusa absolutória no artigo 181, escusa absolutória no artigo 182. Então veja aqui, essas escusas absolutórias, elas visam a preservar, a manter a boa relação familiar. O legislador ele optou mais em prestigiar a relação familiar, a harmonia entre a família, que a preocupação em promover a responsabilização penal da pessoa que praticou o crime patrimonial aqui. Tá? Então aqui nós estamos falando de crimes patrimoniais em geral, não é somente receptação. Esse capítulo é o último capítulo do título dos crimes contra o patrimônio e, portanto, se aplica aos crimes contra o patrimônio. Vamos ver o artigo 181, o que ele fala, que é a chamada escusa absolutória. É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título, ou seja, qualquer dos crimes contra o patrimônio, quaisquer dos crimes contra o patrimônio, em prejuízo, ou seja, tendo como vítima em prejuízo do cônjuge, na constância da sociedade conjugal. Inciso 2º, em prejuízo de ascendente ou descendente. E aí, esqueça essa parte, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Já sabemos que não há nenhuma distinção na filiação. Não pode haver nenhuma distinção na filiação, se é legítimo ou ilegítimo, se é civil, se é natural, se é afetivo, não importa. Então veja, cônjuge, quando falamos cônjuge, já sabem, estende-se isso também a quem? Ao companheiro, muito bem, aquele que vive em união estável, desde que esteja na constância da sociedade conjugal. Depois de separado ou divorciado, eu já não aplico aqui essa escusa absolutória. Então veja, é isento de pena, o juiz não aplica pena. Não aplica pena. A pessoa não vai ser responsabilizada criminalmente. Tá? Então, cônjuge na constância da sociedade conjugal, o que se estende ao companheiro, inclusive do mesmo sexo. Já sabemos que não há distinção também na relação homoafetiva. Descendente ou ascendente, também não importa a legitimidade do parentesco e até na linha reta não tem limite. Pai, avô, bisavô, tetravô, para baixo também. Filho, neto, bisneto, então assim vai, tá ok? Agora vamos para as escusas relativas. Para a escusa relativa, escusa absolutória, falamos que ela acarreta a isenção de pena. Isenção de pena. Na escusa relativa, vemos que não há isenção de pena, mas o crime passa a ser de ação penal pública condicionada à representação. Ação penal pública condicionada à representação. Então vamos lá? Então somente se procede mediante representação se o crime previsto neste título é cometido em prejuízo. Inciso 1º, do cônjuge. Aí tem uma
linguagem antiga do Código Penal, que é antigo, 1940, desquitado ou judicialmente separado. Então, cônjuge, atualizando para hoje, separado judicialmente ou divorciado. Então, mesmo sendo cônjuge separado judicialmente ou divorciado, esse crime contra o patrimônio praticado de um cônjuge em detrimento do outro somente se procede mediante representação da vítima. 2. De irmão, o irmão contra o outro, também somente se procede mediante representação. E 3. De tio ou sobrinho com quem o agente coabita. Então, tio contra sobrinho, sobrinho contra tio, que coabitam, que vivem juntos. Neste caso, também teremos uma hipótese de escusa relativa, na qual o crime patrimonial, o crime contra o patrimônio, somente se procederá à apuração dele mediante representação do ofendido. Muito bem, lembre-se que lá no estelionato foi alterado recentemente pelo pacote anticrime o crime de estelionato, que também passou a ser de ação penal pública condicionada à representação, e aí tem as exceções lá, tá certo? Inaplicabilidade das escusas. Então vamos lá? Quando que não se aplica a escusa? Então veja que nós temos a regra da ação penal pública incondicionada. Na escusa relativa eu tenho uma exceção à regra em que o crime passa a ser de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Na inaplicabilidade das escusas eu tenho uma exceção da exceção. Ou seja, não vou aplicar as escusas aqui nesses casos. 183. Não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores. 1. Se o crime é de roubo ou de extorsão, ou em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa. Então, nesses casos de crimes violentos, não sei porque ele foi falou de roubo e extorsão, citou roubo e extorsão, depois falou grave ameaça ou violência à pessoa. Mas veja que no caso do roubo e extorsão, principalmente no roubo, nós temos uma hipótese ali que não é de violência ou grave ameaça também. Lembram disso aí? O roubo, ele além da grave ameaça ou violência, ele tem uma figura da violência imprópria, que é aquela em que eu reduzo a vítima à impossibilidade de resistência. Então aqui no caso de roubo e extorsão, ou em geral, o crime sendo cometido com grave ameaça ou violência à pessoa, eu tenho aí a inaplicabilidade das escusas. Não se aplicam, portanto, nem a escusa absoluta, nem a escusa relativa. 2. Ao estranho que participa do crime. Quem é esse estranho que participa do crime? O professor do meu camarada, que é meu vizinho, que ele é feio, ele é estranho, ele tem o olho torto. Não é esse estranho, pessoal. O estranho a vítima, ou seja, não tem grau de parentesco, não tem relacionamento com a vítima. Então, veja, digamos que o filho que praticou o crime patrimonial contra o pai, o estelionato, o furto, etc. E o amigo dele que o ajudou. Ou seja, o estranho à relação familiar, o estranho àquela relação de parentesco que nós temos aqui nas escusas. Esse estranho, como não tem a relação pessoal, não vai ser objeto da escusa. Vai ser inaplicável para esta pessoa a escusa porque ele é um estranho que participa do crime. A pessoa que praticou não comete o crime, vai ter a isenção, a escusa absolutória ou relativa, mas o estranho não. Perfeito. 3. Se o crime é praticado contra a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Recentíssimo isso aqui. O Estatuto do Idoso que introduziu essa alteração. Cuidado com as pegadinhas. Quando virem uma questão que trata de um furto, de um estelionato praticado do filho contra o pai, a questão querendo induzir vocês às escusas aqui, absolutória ou relativa, veja, nesse caso que eu estou dando um exemplo, seria uma escusa absolutória, um filho descendente contra ascendente, vejam a idade do pai. Porque se a idade fosse igual ou superior a 60 anos, não se aplica a escusa absolutória ou a escusa relativa, tá certo? Então, ficamos aqui, perfeito, ficamos aqui, terminamos nosso conteúdo relativo ao título dos crimes contra o patrimônio. Falei para vocês que há alguns tipos penais remanescentes que ficaram para trás ali, que vocês precisam dar uma lidinha, porque são de menos importância e eu preferi não abordá-los para a gente ganhar tempo, e até porque o tempo não dá realmente, né? Nem é questão de ganhar tempo, é porque o tempo é escasso. E na próxima aula, no próximo bloco, eu já começo a tratar dos crimes contra a dignidade sexual. Esse sim de bastante importância, de bastante recorrência, de bastante incidência em provas de concurso público, em provas da OAB e na vida cotidiana do profissional do direito. Ok, gente? Vamos para a próxima aula, a gente continua.